Desistir não é uma opção. Porque aqui a gente sempre anda para frente. Para reagir em situações reais, você precisa de duas coisas: preparo técnico e preparo psicológico. Trabalhamos essas duas coisas em nossas aulas de Krav Maga. E aqui eu quero de uma vez por todas que você entenda que você tem não só o direito, mas o poder de escolher a vida. Novamente estamos aqui com o professor de Krav Maga, Carlos Primo, professor responsável pela região da Cidade Baixa, em Salvador. Estamos aqui em quarentena, no meio da pandemia de coronavírus. E como estamos isolados, aproveitamos para gravar esse vídeo e trouxemos um tema que é bem pertinente ao momento que a gente vive, que é o medo. Por que esse tema é pertinente, professor Carlos? Bom, na verdade, uma das funções do professor de Krav Maga, do instrutor de Krav Maga, é dar para o aluno a capacidade de usar o próprio medo a seu favor. E assim, podemos dizer que nesse momento de crise, vamos chamar assim, né, é um momento em que a gente está aproveitando para lidar com as piores faces do medo, né? Saber usar isso a seu favor, sem dúvida, é uma ferramenta muito importante, principalmente para esse momento. Na verdade, eu estava conversando com o professor Yoav numa live que eu fiz recentemente, e ele falou uma coisa que eu achei muito inteligente, né? Que ele falou que os momentos de prosperidade, eles são muito bons, eles são muito relevantes, né? A gente sempre aproveita os momentos de prosperidade, mas a gente lembra mesmo, são dos momentos de dificuldade, são dos momentos em que tem crise. Se você parar para pensar no século passado, quais são as coisas que a gente lembra? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, na verdade? Provavelmente o momento que a gente está vivendo hoje é um momento que a gente vai lembrar, no futuro vai estar nos livros de história. Provavelmente os filhos vão perguntar para a gente assim, falar: poxa, o que você estava fazendo naquela época? Como é que foi? Você que viveu isso? E a gente, enfim, e essa é a minha forma de colaborar com os alunos e com quem é interessado aqui pelo Krav Maga, para quem acompanha nosso conteúdo, a sair dessa crise da melhor forma possível e enfrentar ela de cabeça erguida. Então, professor Carlos, como o nosso tema é o medo, vou começar com a conceituação. O que é o medo? O que seria o medo? Em primeiro lugar, para entender o que é o medo, o aluno ele tem que ter a consciência, tá? Que uma das funções do medo é preparar o corpo para o perigo, certo? Quando a gente sente medo, a gente está preparando o nosso corpo para enfrentar o perigo, certo? E isso se dá por meio de várias reações emocionais, reações até fisiológicas, reações de hormônios que são liberados no corpo, certo? E, assim, a ausência total de medo, ela tende a ser um sinal muito grave de responsabilidade da pessoa, tá? Uma vez que o corpo identifica o perigo, ele tende a ter uma resposta automática, e uma delas é o medo, ok? Quando você sente medo, o corpo ele começa a preparar você para poder lutar ou fugir, tá? Entre essas reações, a gente tem descarga de adrenalina no sangue, a gente tem tolerância maior à dor, ok? O sangue ele sai de órgãos que naquele momento não vão ser tão úteis, como do intestino, dos órgãos mais centrais, e vai para os músculos, ok? Libera glicose nos músculos para poder ter mais energia. Enfim, basicamente o corpo ele te prepara para lutar ou fugir. O problema é quando esse medo vem e a gente se paralisa diante do medo, ok? Quando a gente não sabe usar o medo a nosso favor. E isso é uma das coisas que a gente treina em aula, pode ter certeza disso.
como usar o medo a nosso favor é uma das coisas que a gente desenvolve conscientemente e inconscientemente nas aulas. E nesse momento isso é mais do que útil, porque quando a gente é capaz de enfrentar o medo de cabeça erguida, fica muito mais fácil pensar, fica muito mais fácil agir nessas horas. E por que os instrutores de Krav Maga, então, eles estudam o medo e as reações do medo no corpo humano? O medo é indissociável da violência. Certo? O medo, como a gente conhece ele hoje, ele é indissociável da violência. Primeira coisa que você sente quando você vê uma imagem de violência e a possibilidade dessa violência acontecer com você é medo. Tá? A questão é como você lida com esse medo. Como eu falei mais cedo, a ausência total de medo ela é responsabilidade total. É natural que você sinta medo e é bom que você sinta medo. Não tem problema nenhum você sentir medo. A questão, de verdade, não é só você ter a capacidade de enfrentar esse sentimento de maneira saudável, de maneira positiva, mas você entender como é que ele funciona no corpo. Tá? Eu vou tentar listar aqui algumas coisas que acontecem. Tá? Quando a gente tem uma situação grave de violência, alguém vem puxar uma faca para você, ou como tem acontecido aí, o pessoal, sei lá, um arrastão, alguém invade um mercado, você está lá, ou então acontece alguma situação de violência, o corpo ele identifica a situação de perigo e ele solta uma descarga enorme de adrenalina na corrente sanguínea. Tá? De adrenalina na corrente sanguínea. E os efeitos dessa adrenalina, a gente fala do alargamento de adrenalina no corpo, entre eles acontece que o sangue ele sai do intestino, sai dos órgãos que não vão ser usados naquele momento e vão para os músculos, através de vasodilatação mesmo, os vasos se dilatam para que isso aconteça de maneira mais eficaz, para que o corpo, né, a pressão arterial aumente um pouco, o corpo o sangue eles vão para os músculos maiores, né, para os músculos periféricos, certo? Além disso, aumenta o nível de glicose nesses músculos para que você tenha mais energia, fique mais forte, tá? Ao mesmo tempo, o sistema nervoso ele dá uma resposta para que você fique mais sensível, negativo. Ele fica, como é que é o termo? Ele fica propenso a enxergar coisas negativas. Você olha e você identifica tudo que pode ser perigo. Para isso, sua pupila dilata, né? A sensibilidade à dor diminui. Você fica muito mais tolerante à dor, ok? Tudo isso são sintomas positivos do medo. Você pode usar isso, inclusive, a seu favor, tá? E, na verdade, quando vem essa sensação e tem um perigo real, você usar isso a seu favor vai te ajudar de inúmeras maneiras, certo? Só que tem alguns efeitos negativos do medo também, ok? A coordenação motora diminui bastante. Você não consegue ter um raciocínio complexo nesse estado. O corpo ele simplesmente tem que agir, certo? É o famoso estado que a gente entra de lutar ou fugir, certo? E isso divide o mundo em dois grupos, né? As pessoas que lutam e as pessoas que fogem. O Krav Maga ele veio para poder colocar a gente no grupo de pessoas que são capazes de lutar, ok? Porque de verdade eu acredito que uma vez que você tem o hábito de fugir dos problemas, isso não vai levar muito longe na vida, né? Aliás, inclusive essa realidade que a gente está vivendo hoje do coronavírus, não sei como é que as pessoas estão assistindo esse vídeo, é a prova cabal que não importa o que você faça, alguns problemas eles vão chegar até você, quer você queira, quer não. É uma questão de como você vai lidar com isso, como você vai lutar contra isso, que vai diferenciar as pessoas que vão sair bem da situação das pessoas que não vão sair bem da situação, ok? Para isso a gente tem que ser capaz a gente tem que treinar primeiro para poder enfrentar a situação, usar o medo a seu favor e dessa forma ser capaz de enfrentar a violência. O que eu quero dizer? Não é que a gente não vai sentir medo. Toda vez que a situação de perigo se apresenta, a gente sente medo. A questão de usar isso a seu favor pode se deixar ser dominado pelo medo e, como a gente fala, colar as placas. Tá? A gente luta para ser o primeiro grupo.
ser capaz de enfrentar e usar o medo a seu favor. É importante ressaltar, instrutor, que como a gente está no meio dessa pandemia, e quando o senhor fala em enfrentar, o senhor não está dizendo para enfrentar o vírus corpo a corpo na rua, não é isso? Tá, isso é importante. Quando eu digo enfrentar o medo, é manter a cabeça no lugar. Tem uma brincadeira que a gente faz, que é o seguinte: quem faz karatê é karateca. Quem faz judô é judoca. E quem faz Krav Maga não é karateca, não é judoca, é inteligente, ok? Nada impede você ser karateca inteligente, mas quem faz Krav Maga não tem outro caminho, tem que ser inteligente. Então, eu não estou falando aqui para você fazer a burrice de sair se contaminando e contaminando as pessoas ao seu redor, não é isso. Se você acha que tem que se preservar e tem que ficar em casa, mantenha a cabeça no lugar, não se desespera, até para você ter um certo controle dos seus medos, controle das suas emoções, fique em casa se for necessário. Mas às vezes você vai ter que sair e comprar comida, sei lá. Se você tem que sair para comprar comida, sai, compra comida. Não é isso que tem que fazer? Se protege, mas sai e compra comida. Voltou para casa, se limpa e faz. Agora tudo isso mantendo a cabeça no lugar. O desespero, ele tende a causar mais danos. Ele pode causar mais danos do que o perigo em si. Tem que tomar muito cuidado para só não deixar seus medos causarem mais dano do que o perigo que provocou o medo. Se a gente se desespera e fala, não vou sair de casa, vou ficar para cá, vai lá, por que as pessoas estão indo no mercado e comprando tanta coisa? Tem que estocar um pouco, não sei, ou não importa, depende da situação, às vezes tem idoso em casa, você tem que estocar, tem isso também. Agora, muitas pessoas estão comprando por medo. Medo da possibilidade de talvez um dia faltar. Isso é um gatilho mental muito forte. Toda vez que a gente acha que alguma coisa vai acabar, a gente avança nela. Isso é uma reação quase instintiva. Mas é muito importante, principalmente nesses momentos de pânico geral, a gente parar e avaliar o que de fato vale a pena. Se vale a pena a gente realmente pagar, sei lá, R$80 no frasco de álcool em gel para a gente poder talvez um dia usar ele. Ou se talvez lavar a mão com água e sabão é o suficiente. Ok? Ainda sobre o coronavírus, instrutor, eu fiquei com duas perguntas na cabeça. A primeira seria em relação aos profissionais de saúde. Se o medo atingir eles, quem vai estar nos hospitais dando atendimento às pessoas que precisam? E segundo, o senhor, como o senhor está se posicionando em relação ao coronavírus? O senhor está dando aula, está indo para as ruas, ou o senhor está fazendo isolamento e seguindo os protocolos de saúde? Queria que o senhor comentasse sobre essas duas coisas. Em primeiro lugar, é muito importante entender que por trás do profissional de saúde, por trás do profissional de segurança, por trás do caixa de supermercado, por trás do dono de supermercado tem uma pessoa. E essa pessoa, ela sente medo, essa pessoa, ela tem família, é um homem, é uma mulher, como eu, como você. Tem suas responsabilidades, tem um papel fundamental nesse quadro, mas é importante entender que é uma pessoa. E sim, mais do que nunca, a sociedade inteira depende dessas pessoas agora. Entendeu? Eu diria que nesses momentos de crise é que a gente dá valor para esse tipo de profissão muito mais do que a gente sempre deu antes, né? A gente dizendo aí que eles são os heróis agora. Uma vez que entendemos isso reforça o que eu acabei de falar. Principalmente, como eu falei, eu tô com medo, está acontecendo um problema, e eu queria generalizar isso, porque senão esse vídeo vai ficar muito datado, tá? Não precisa ser uma pandemia. Eu estou com medo porque tem violência na rua. Inclusive aumentou nesse período. Eu estou com medo porque existe o risco real de quando eu sair de casa eu ser atacado, eu sofrer um acidente de avião, eu sofrer um acidente de carro, qualquer coisa. Eu não posso deixar esse medo paralisar, esse medo
me impedir de fazer o que tem que ser feito. É isso que eu queria dizer. O medo ele vem para me preparar para o perigo, mas ele não pode me impedir de fazer o que tem que ser feito. O médico tem que sair de casa para ir trabalhar, ele tem que sair de casa para ir trabalhar. Isso quer dizer que ele vai fazer isso de maneira irresponsável? Não! Ele se previne, usa luva, usa máscara, se protege. Afinal de contas, se ele não se proteger, né? Como dizem nos aviões quando você vai viajar, ele fala o quê? Pega a sua máscara, coloca em você primeiro, depois você coloca na pessoa que está do seu lado, não é verdade? Inclusive eu lavei a mão, tá? Botei a mão na cara, mas eu lavei a mão. Então é muito importante, principalmente para os profissionais de saúde e segurança, que eles tenham a capacidade de usar o medo a seu favor. Ok? Não é não sentir medo, muito pelo contrário. Medo é um bom sinal de que você é responsável e entende os perigos que estamos falando aqui. Mas isso não quer dizer que você não pode, que você não deve fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, ponto. A questão é você saber como fazer. Ter preparo técnico, preparo psicológico para fazer. Ok? Bom, agora quanto ao que eu estou fazendo. A Federação Sul-Americana de Krav Maga, ela tem uma responsabilidade social também. O mestre veio para cá, para o Brasil, há 30 anos atrás, para poder fazer diferença na vida das pessoas. Ele mandou um comunicado geral dizendo exatamente isso. Caros alunos e instrutores, há 30 anos atrás, quando eu trouxe a Krav Maga para a América Latina, eu vim com o objetivo de fazer diferença, de fazer uma sociedade mais segura. Eu vim há 30 anos atrás aqui para fazer diferença na vida das pessoas. E nesse momento, a nossa parte na sociedade inclui fechar as academias, para poder evitar que esse vírus se alastre, evitar o contato entre as pessoas e também seguir as recomendações do Ministério da Saúde, da OMS, etc. Eu tenho mantido o contato pessoal da melhor forma que eu posso com cada aluno. Eu sempre digo e sempre vou repetir isso. Eu não tenho 10 alunos, eu não tenho 100 alunos, nem 1000 alunos, nem nunca vou ter. Eu sempre vou ter um aluno e outro aluno e outro aluno, ok? E para cada aluno individualmente, eu tenho procurado ligar para poder saber como é que ele está, eu tenho procurado orientar para que ele não pare de fazer atividade física em casa. Inclusive, um dos motivos pelos quais esse momento é tão delicado é que as pessoas estão ficando em casa. Isso gera uma série de transtornos psicológicos, uma série de transtornos físicos que as pessoas, na teoria, podem sair uma bola dessa pandemia, né? Dessa quarentena. E mais do que sair uma bola, as pessoas começam a atacar umas às outras, começam a perder a cabeça. E aí que o pânico começa a causar mais dano do que o problema em si. Então, nossos alunos têm procurado manter o contato pessoal com cada um deles, têm procurado orientar na medida do possível, estimular para que eles me procurem caso precisem de alguma coisa. Porque, de verdade, o mestre Kobe, ele falou isso, foi a primeira frase que ele falou no meu curso de instrutor. Antes de você ser instrutor de Krav Maga, você é um educador. Você veio aqui para fazer as próximas gerações melhores. E de verdade eu acredito que esse é meu papel. Eu sempre levei isso muito mais a sério do que qualquer outra coisa na vida. Muito mais a sério. Então é isso que eu tenho procurado fazer. Independente de quarentena, é o que eu vou continuar fazendo para sempre. Instrutor, o senhor falou sobre esses dois programas, digamos assim, essas duas programações que as pessoas têm, que a gente ouve muito quando a gente fala de medo, que é a luta ou a fuga, a lutar ou fugir. Que seriam, né, as duas reações naturais que o ser humano tem mediante o medo, né, lutar ou fugir. E qual é a diferença prática para o ser humano, né, entre lutar ou fugir? Né? Por que algumas pessoas são de um grupo e por que algumas pessoas são de outro? O que leva uma pessoa a ser do grupo que luta e o que leva uma pessoa a ser do grupo que foge? O senhor fala porque o nosso aluno é do grupo que enfrenta, né? E o que o Krav Maga faz para que o aluno... Porque nem todo aluno chega para o Krav Maga sendo o aluno que enfrenta, né?
Primeiro eu queria que o senhor falasse a diferença, né, entre esses dois grupos, o aluno, a pessoa que foge e a pessoa que enfrenta, e o que o Krav Maga faz para trabalhar no aluno para que ele seja um aluno do grupo que luta e não que foge. Primeira coisa, deixar claro aqui que nosso aluno tem dois grupos, né? Como a gente falou. Existem dois grupos de pessoas. Situação de medo, situação de estresse, situação de perigo, o corpo te prepara para lutar ou fugir. Uma parte das pessoas uma parte das pessoas foram treinadas, foram doutrinadas quase a vida inteira para fugir. Outro grupo, nesse grupo eu procuro incluir o máximo possível meus alunos, o máximo possível. Eles foram treinados, preparados tecnicamente, emocionalmente, fisicamente para enfrentar. Ok? Uma vez que foi pontuado isso, eu queria deixar claro que nosso aluno está no grupo que enfrenta. E se ele não está no primeiro dia, eu vou fazer tudo que eu posso para ele estar no segundo dia. Se no segundo dia ele ainda não está, eu vou fazer tudo que eu posso, eu vou falar com ele, eu vou mostrar para ele, eu vou treinar ele para ele estar no terceiro dia. E eu vou fazer isso cada dia que ele continuar em contato comigo. Porque de verdade, eu não estou falando aqui sobre ser irresponsável e enfrentar uma coisa que não dá para ser enfrentada. Como eu falei, como você mesmo falou, a gente está numa época de pandemia. Ah, não, esse vírus não pega em mim. Eu tenho 78 anos de idade, mas eu acredito que nada acontece comigo. Eu vou sair, eu vou fazer o que tem que fazer, vou sair dando abraço e beijo em todo mundo. Não é isso. Não é isso. Uma coisa é você avaliar a situação e entender que o melhor a fazer é evitar o problema. Isso não é fugir. Muito pelo contrário, isso é enfrentar a situação da maneira mais inteligente, isso é Krav Maga. Outra coisa completamente diferente é você ver o problema e falar, meu Deus, um dia esse problema vai chegar até mim. E agora? O que eu faço? E aí você procurar fugir para lá, fugir para cá e acabar causando mais dano do que você tinha causado em primeiro lugar. Eu vou dar um exemplo para você que não tem nada a ver com o coronavírus. Vou dar um exemplo para você. Meu pai, antes de eu nascer, década de 70, certo? Ele estava no Itaigara, que é um bairro daqui de Salvador, fazendo um retorno, certo? Ele estava no carro dele. E aí, quando ele parou no sinal de noite, ele estava voltando para casa, e aí ele parou no sinal. Ele não viu de onde é que veio, alguém chegou e pá, botou uma arma na cabeça dele. Bora, passa tudo. Aí ele ficou preocupado. Ficou com medo. Medo, normal. Toda aquela reação, visão de túnel, o coração acelerou, foi para os músculos, aquele gelo na barriga, tudo isso normal. O que ele pensou? Bom, eu tenho que obedecer o cara, afinal de contas ele pediu tudo. Se eu não der tudo, ele vai me atirar, vai me matar, né? Só que ele não pensou na época. Eu não era nem nascido. Olha só. Ele nem conhecia minha mãe ainda. Sabe o que ele fez? Ele estava com a mão no volante. Ele tinha uma pasta que estava do lado da porta. Ele ia pegar a pasta, que era o que tinha tudo que ele tinha na pasta, para entregar pro cara. Aí ele pegou a mão e vum, abaixou. O que o cara com a pistola pensou que ele ia fazer? Pensou que ele ia pegar uma arma, qualquer coisa. O cara puxou o gatilho 3 vezes. Só que por algum motivo, nessa hora a gente não sei nem o que dizer, a bala emperrou, a bala não saiu. Quando meu pai me conta essa história, na teoria, se a bala tivesse saído, eu não tinha nascido, né? Ele conta essa história assim, ele fala que ele ficou tremendo, ele parou no lugar, o cara saiu correndo. Ele não entendeu nem o que aconteceu, ele veio entender depois o que aconteceu. Ele passou 5 minutos com o carro parado lá, ele travou. Esse é o pensamento de quem foge. Não me entende errado. Não estou dizendo que meu pai é culpado por isso, ou que se ele tomasse o tiro era culpa dele porque ele é burro, não é isso. É meu pai. Eu estou falando
que se você não tem treino, não tem preparo psicológico para enfrentar a situação, até para poder sair dela, não interessa se ele vai tomar arma e fazer qualquer coisa. Até para ele entender que se ele abaixa a mão rápido vai gerar um problema para ele, não adianta. Não adianta você querer fugir quando você não sabe nem enfrentar a situação. Para isso a gente prepara o aluno, para isso a gente treina o aluno, porque uma vez que ele é capaz de enfrentar uma situação de agressão, uma situação de violência, para enfrentar outras situações fica simples, é só uma questão dele entender a situação. Coronavírus, o que eu tenho que fazer para enfrentar? A, B, C. O que? A gente faz A, faz B, faz C. Acabou. O que a gente não pode fazer para enfrentar? Não pode A, não pode B, não pode C. Faz. Pronto. E aí é simples. Dessa forma a gente enfrenta, não foge. Principalmente a situação mundial dessa, não tem como fugir. Aliás, Groenlândia não tem caso nenhum. Quem quiser vai para lá. Instrutora, o senhor falou de alagamento por adrenalina. A adrenalina ele é um dos principais hormônios ligados ao medo, né? E o senhor também falou de algumas coisas que você pode usar como efeitos positivos e outros que seriam efeitos considerados negativos. O senhor poderia falar um pouco de quais seriam esses efeitos positivos que a gente pode usar a nosso favor na hora do medo e quais seriam aqueles negativos que a gente não consegue controlar e que fariam com que as coisas dessem erradas na hora de enfrentar o perigo? Bom. Para começar, esses efeitos a gente não tem controle sobre eles, tá? A resposta emocional ela é uma resposta automática de ação. O corpo ele tem um mecanismo que para certas situações em que você provavelmente não vai ter tempo para pensar, ele te dá uma resposta emocional para que você possa agir a tempo de salvar a sua vida. São mecanismos de sobrevivência. Você vê um leão vindo em sua direção, a coisa mais estúpida que você pode fazer é olhar para ele e pensar, vamos lá, é um leão. Se ele chegar para cá, eu vou correr para lá porque talvez seja melhor, ou então talvez o tamanho do leão, deixa eu ver se dá. Se você parar para pensar nessas horas, você morre. Nessas horas a gente faz o que a gente está condicionado a fazer. Então, qual é a resposta que o corpo dá quando você vê o leão, quando você vê o perigo, quando você vê o problema? Tá? Ameaça real, reação de medo. Primeira coisa é dar uma descarga de adrenalina enorme no corpo. O sangue sai das regiões centrais do corpo, do intestino, e vai para os músculos. Os vasos se dilatam. Se tiver alguma coisa no intestino, sai. Sai do estômago. Sai da região do sistema digestivo, de modo geral. Tudo que você não precisa agora é digerir nada. Ok? Por isso, vai para os músculos e aí você fica mais forte. Aumenta o índice de glicose dentro dos músculos para que você tenha mais energia. O coração acelera. As pupilas dilatam. Você tende a reconhecer tudo o que pode ser perigo. A respiração acelera. Você começa a enxergar muito melhor o alvo do seu medo. Tá? Essas são as reações boas. A tolerância a tolerância à dor, ela vai lá em cima. Isso quer dizer que você não sente dor. Ok? Ou sente muito pouco. Tudo isso dá para você praticamente um superpoder. A gente costuma dizer que você vira o Hulk. Ok? Por outro lado, tem alguns efeitos negativos que a gente precisa combater. Tudo isso gera uma tremedeira que destrói sua coordenação fina. Quando você olha para a situação de medo, se você não faz nada, algumas pessoas chegam a congelar. Pum! Tá? O sangue lembra que ele saiu do sistema digestivo, não é verdade? Se tem alguma coisa no intestino, sai. Se tem alguma coisa no estômago, você começa a sentir enjoo, vem aquele gelo. Visão de túnel, a gente começa a enxergar só o que tem na nossa frente, não enxerga o que tem do nosso lado. Isso pode ser fatal. Quando a pessoa está com muito medo, isso gera um nível de confusão mental que fica difícil discernir até o que é perigo, o que não é. Fica difícil até lembrar depois do que aconteceu. Difícil concentrar, entender. Mas tudo isso pode ser superado com treino. Tá? Tudo isso pode ser superado com treino.
Quando a pessoa treina, em primeiro lugar, ela está condicionada a dar uma reação. Ela nem pensa, pum, faz a reação. Fica mais fácil para ela reagir. Quanto mais ela treina, fica mais natural para ela. Ela nem pensa, ela só faz. Segunda coisa, vamos lá, vou dar exemplo para você. A visão de túnel. O aluno, ele tende a enxergar cada vez menos quando ele está com medo. O coração acelera, ele começa a ver só o que tem na frente dele. A gente treina 360 para ir ampliando a visão naturalmente dele, porque se a visão dele está aqui, e aí quando ele está com medo ele está aqui, chega uma hora que ele está cego, ele não vê nada. Agora se a visão dele é isso aqui, ele enxerga, está bem ampla a visão dele, ele acostumou a enxergar com o canto dos olhos, treinou para isso. Quando diminui a visão dele, está aqui, aqui é melhor que aqui. Já viu? A pessoa fala que ficou cego de medo, não enxergou nada, viu? Não sabe nem reconhecer nada com nada, fica tudo embaçado. Treino. E o treino, ele tem duas funções básicas, preparar o aluno tecnicamente e emocionalmente para poder enfrentar. Tá? Hoje a gente está falando sobre uma das emoções, medo. Podia ser raiva, podia ser qualquer outra coisa, mas sem dúvida medo é uma das emoções que vem para preparar você para o perigo. Então, quando você sentir medo, para e pensa que isso é bom. Para uma situação de violência física, você pode ter certeza que seu corpo está te preparando para um perigo muito maior. É só uma questão de você se manter em movimento e fazer o que tem que ser feito. Lembrando, nada substitui treino. Uma pessoa que não está treinada para poder enfrentar a situação, a resposta não vai vir magicamente na cabeça dela. Ela tem que treinar para poder enfrentar a situação. Aí que entra o Krav Maga, aí que entra nossas aulas. Então, assim, considerando esses efeitos negativos do medo, né, do alagamento por adrenalina, se a gente considerar somente 2 sintomas ruins, né, a confusão mental e esses distúrbios de coordenação, então facilmente a gente pode entender que a vida da pessoa se complica muito sem treino. Então, o senhor diria que com o treino você consegue controlar a questão do medo e usar ele a seu favor? Você consegue isso com o treino no Krav Maga? Vou dar um exemplo para você bem claro. Lembra da reação do meu pai? O cara botou uma arma aqui, a reação dele foi pegar a pasta para entregar para ele rápido, para ele sair rápido. Foi a resposta dele. Ele nem pensou. Na hora você não pensa. Na hora você faz. Se eu treino quando o cara bota a arma aqui e fazer a defesa, eu faço a defesa. E mais do que isso, eu vou falar uma coisa que o mestre falou para mim, e isso é válido para qualquer pessoa. Quando alguém bota a arma aqui, tem um bocado de gente que fala, meu Deus, é melhor morrer do que perder a vida. Não é verdade? Quando alguém aponta uma arma para você, não importa quem seja, não importa qual arma, pode ser uma pistola, uma faca, pode fechar a mão e olhar para você e dizer que vai te bater. Não tem lei, não tem juiz, não tem nada que te garanta com 100% de certeza que essa pessoa não vai puxar o gatilho. E nessa hora, ou você sabe se defender, ou literalmente a sua vida está na mão do agressor. Como a vida do meu pai literalmente ficou na mão do agressor, ele decidiu tirar a vida dele, mas não teve competência para fazer. Aí que entra o Krav Maga. Para inverter essa situação. Uma vez que você sabe o que fazer, aí você decide. É muito mais fácil de lidar com a situação do que quando você tem que criar uma resposta na hora para uma coisa que você nunca viveu e não sabe como é. Para isso vem o Krav Maga. Para isso vem nossas treinos. Bom, professor Carlos, acho que o senhor respondeu todas as minhas perguntas. E eu queria finalizar, então, dizendo uma frase do mestre Kobe, que ele falou no meu curso de monitor. Ele disse assim, que o medo é bom porque agora eu fico Hulk. E ele fez essa analogia, como o senhor falou, que o medo pode nos transformar no Hulk desde que a gente tenha treinamento para isso. Então, obrigada, professor, e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Cuidado. Cuidado.